No começo dessa história, conhecemos um garoto chamado Milu, que era um mutante meio humano e meio vampiro conhecido como a Criança da Paz, mas por razões desconhecidas seus pais o abandonaram e isso fez com que ele passasse a infância em um laboratório como órfão. Mesmo depois de crescer, Milu era tratado de forma cruel pelos dois lados, o que o levou a se tornar um marginal até que um dia ele conheceu uma garota que era igual a ele. Os dois se apaixonaram, mas o mundo não foi generoso com eles. Porém, antes de tudo isso acontecer, um carro branco era perseguido por dezenas de viaturas que não hesitavam em atirar. Os criminosos dentro do carro não pareciam intimidados enquanto o garoto de cabelos brancos continuava dirigindo sem demonstrar grande preocupação. A garota ao lado dele estava em uma condição completamente diferente, extremamente apavorada com as possíveis consequências e pensando no que aconteceria se fossem capturados ou, pior ainda, eliminados durante a fuga. O garoto de cabelos brancos tranquilizou a garota dizendo que ficariam bem e entregou a ela uma bolsa. Quando a garota abriu a bolsa, ela encontrou algumas granadas de luz. Sem hesitar, ela pegou as granadas e as lançou contra os carros de polícia que os perseguiam. As explosões desorganizaram completamente a formação policial e deram aos dois a oportunidade de escapar pelo túnel. No entanto, de repente um caminhão surgiu na frente deles com o logotipo da BST estampado. A BST era uma força-tarefa especial criada para lidar com um tipo particular de humano que havia aparecido 30 anos antes, depois de uma terrível epidemia causada por uma empresa farmacêutica responsável por criar uma droga destinada a ajudar pessoas que sofriam de casos graves de insônia. Infelizmente, o medicamento possuía efeitos colaterais ocultos que transformaram muitos pacientes em monstros sugadores de sangue que mais tarde ficaram conhecidos como Bloodivores. A empresa farmacêutica foi processada pelas vítimas e ainda enfrentava julgamentos mesmo depois de tantos anos. A defesa da empresa era de que sempre buscara o bem da humanidade e que jamais esperava que a droga tivesse tais efeitos colaterais. Mas o povo estava furioso e exigia apenas que aqueles médicos e químicos fossem presos por terem criado algo tão perigoso. As vítimas desse incidente passaram a ser chamadas de Bloodivores. Esses seres sentiam sede de sangue como os vampiros, mas ao contrário do que acontecia nos filmes, sua pele não queimava sob a luz do sol. Eles também eram obrigados a usar coleiras especiais de monitoramento que emitiam sinais para a BST sempre que algum Bloodivore começava a se agitar com a fome por sangue. Em um dia aparentemente tranquilo, dois jovens estavam sentados em uma mesa do lado de fora de um café enquanto discutiam parte da próxima missão. O homem de cabelos brancos à direita era Milu, que também era um Bloodivore, algo evidente pela coleira em seu pescoço. O homem de cabelos castanhos à esquerda chamava-se Wen Chao e era igualmente um Bloodivore. Os dois discutiam sobre um assalto a banco que vinham planejando há dias. Durante a conversa, os dois notaram uma bela mulher parada na calçada, mas de repente um homem saltou sobre ela por trás, com o olhar enlouquecido pela sede de sangue. Esse homem também usava uma coleira de monitoramento, o que deixava claro que ele também era um Bloodivore. A mulher gritou de medo porque sabia qual seria o seu destino em breve. Infelizmente, ninguém interveio para ajudá-la e o agressor teve liberdade para sugar seu sangue à vontade. A mulher apenas se contorceu em dor enquanto sua vida se esvaía e somente quando ela parou de se mover o homem a soltou. Nesse instante, dois membros da força-tarefa chegaram e atiraram no Bloodivore sem hesitação. Eles continuaram a espancá-lo com cacetetes até que ele parasse completamente de se mover e ficasse sem vida no chão. Wen Chao, que observava de longe, apenas cerrou os punhos de raiva ao ver um de seus semelhantes ser neutralizado de forma tão brutal. Logo em seguida, uma jovem apareceu e avisou a Milu que eles não deveriam assaltar o banco naquele dia, pois as forças especiais já estavam por perto. Milu respondeu que não era para ela se preocupar, porque isso tornava a situação ainda mais adequada para agir enquanto os agentes estivessem ocupados com a cena do crime. A jovem se chamava Angie e também era uma Bloodivore. Sem discutir, Angie pegou a bolsa e seguiu com o grupo até o banco. No instante seguinte, eles estavam dentro do local fazendo todos de reféns e garantindo que ninguém chamasse a polícia. Para esconder suas identidades, usavam máscaras que cobriam parcialmente os rostos. Wen Chao ficou responsável por vigiar os reféns enquanto Milu e Angie procuravam o cofre para roubar o dinheiro. Quando encontraram o cofre, Angie descobriu que havia uma fechadura de 12 dígitos que não poderia ser aberta por meios convencionais. Wen Chao ameaçou o gerente do banco para que dissesse a senha, mas o gerente respondeu que nem ele sabia, porque apenas a sede conhecia o código. Ele explicou que mesmo que soubesse não adiantaria, já que a senha mudava a cada 24 horas. Wen Chao não acreditou e ameaçou tirar a vida dele, mas Milu pediu calma e disse que o gerente dizia a verdade, pois ele já tinha visto esse tipo de trava antes. Felizmente, Milu sabia como quebrar o código utilizando um computador especial que o banco possuía para operar todo o sistema. Com isso, ele conseguiu decifrar a senha e rapidamente abriu o cofre. Milu correu para dentro, mas em vez de pegar todo o dinheiro, ele retirou apenas a quantia que haviam planejado previamente. Angie aceitou sem questionar, mas Wen Chao se indignou dizendo que arriscaram a vida por muito pouco e queria pegar mais.
Milu alertou a seguir o plano ou então ficaria para trás. Com medo, Wen Xiao decidiu fugir junto com os outros. Porém, quando estavam prestes a sair, ouviram o choro de uma criança procurando pela mãe. O grupo não esperava que ainda houvesse uma criança fora da área dos reféns, o que complicou tudo, já que o menino havia visto o rosto de Wen Xiao no momento em que ele tirou os óculos, furioso, tentando convencer Milu a pegar mais dinheiro. Wen Xiao se arrependeu da decisão porque agora só restava silenciar o garoto para esconder sua identidade. Angie se colocou à frente para impedir, o que aumentou ainda mais a fúria de Wen Xiao, que não hesitou em atirar contra a própria companheira. Isso obrigou Milu a intervir para que Angie não fosse ferida gravemente. Ao ouvir o disparo, Angie entrou em modo defensivo, o que fez seus genes de Bloodvor se ativarem de forma descontrolada. Isso a levou a enxergar a criança como uma refeição irresistível em sua mente. A mudança ativou sua coleira, que começou a emitir um brilho vermelho e alertou as forças especiais de que ela estava prestes a perder o controle. Angie percebeu que tinha cometido um erro terrível e que por culpa dela os agentes chegariam em breve, podendo prendê-la ou até neutralizá-la no local. Isso também colocava todos do grupo em risco, pois estavam na área de detecção. Nesse momento, o último integrante, Shen Fong, apareceu e avisou que os veículos de fuga estavam prontos. Wen Xiao sugeriu que abandonassem Angie ou todos seriam capturados. Angie concordou, pois sabia que era um perigo para eles e decidiu ficar para trás. Mas Milu assegurou a força, colocou-a no veículo e jogou a bolsa de dinheiro junto. Antes que Wen Xiao e Shen Fong reagissem, Milu acelerou o carro e fugiu. Logo em seguida, as forças especiais chegaram e prenderam Wen Xiao e Shen Fong, enquanto Milu e Angie conseguiram escapar. No entanto, os agentes não estavam dispostos a deixá-los ir tão facilmente. Eles colocaram todos os recursos na perseguição e, depois de uma caçada que pareceu durar horas, finalmente conseguiram pará-los e prendê-los sem dar qualquer segunda chance de fuga. Os 4 foram levados para a prisão, onde Milu foi colocado diante de um investigador que o pressionava para revelar tudo e confessar cada detalhe de seus crimes se quisesse ter um tempo mais fácil. Na sala ao lado, Wen Xiao gritava acusando Milu de ser um traidor por confessar seus crimes à polícia. Milu ignorou e respondeu ao investigador dizendo que tinha cometido apenas um roubo e que isso colocaria na prisão por 15 anos. Mas como ainda era adolescente, provavelmente teria 90% da pena reduzida e logo estaria em liberdade novamente. O investigador olhou para Milu com uma expressão divertida e perguntou se ele tinha tanta confiança por causa do cargo de seu pai como diretor da BST. Em vez de se orgulhar, Milu ficou sério e avisou que não queria ouvir o nome do pai porque não gostava de falar dele. O investigador ignorou a aura ameaçadora de Milu e insistiu em saber se ele ia ou não confessar. Milu disse que não tinha problema em confessar qualquer coisa e até sugeriu que o investigador acrescentasse mais crimes à lista, já que ele seria condenado de qualquer jeito. O investigador se irritou com a arrogância e agarrou Milu pela gola, dizendo que queria acabar com ele naquele exato momento por ter causado sem remorso a perda de 15 pessoas. Milu não entendeu como estava envolvido na perda de 15 pessoas, mas logo percebeu as fotos espalhadas no chão mostrando os corpos dos reféns sem vida. Enquanto isso, o tribunal se preparava para o julgamento de Milu e dos parceiros e seu pai se ocupava pedindo desculpas aos superiores que questionavam como ele lidaria com os crimes do próprio filho. Mi Tenju, o pai de Milu, garantiu aos superiores que traria justiça às vítimas e que não repetiria os erros cometidos quando lidou com o caso da esposa. No dia seguinte, os 4 foram levados ao tribunal, onde o juiz pediu à promotoria que apresentasse o caso. A acusação descreveu em detalhes o crime cometido pelos 4 ladrões de banco e explicou como a brutalidade deles levou à perda de 15 inocentes. O juiz encarou Milu e o grupo antes de anunciar o veredito, declarando pena de morte para os 4 sem qualquer chance de redenção. Wen Xiao começou a chorar ao ouvir a sentença e implorou ao juiz para ser poupado, dizendo que não havia cometido crime algum. Após a sentença, Milu foi levado de volta à prisão, onde encontrou seu pai, que também era o diretor da BST. Mi Tenju perguntou ao filho por que ele tinha feito aquilo. Sem resposta, concluiu por conta própria que talvez ele tivesse feito aquilo porque havia encontrado a mãe, e isso mudaria tudo. Ao ouvir o nome da mãe, Milu perdeu a razão e disse ao pai que nunca mais falasse dela porque ele não era digno de agir como pai. Mi Tenju não gostou de ver o filho segurando-o pela gola, então agarrou o pulso dele, que começou a queimar, e disse que de qualquer forma iria renunciar a ele como filho. Depois disso, deixou Milu para trás, caído no chão com o pulso queimado e dolorido. Mais tarde, naquela noite, os 4, incluindo Milu, foram colocados em uma van policial para serem levados da prisão para outro local. No meio do caminho, a van parou em um semáforo vermelho e de repente um grupo de homens armados cercou o veículo e começou a atirar sem aviso. Logo o tiroteio cessou e o homem à frente disparou mais uma vez contra a van
antes de fugir. 10 anos antes, a humanidade ainda se recuperava dos danos causados pelos Bloodvores quando a BST anunciou ao mundo um novo projeto. O diretor da BST apareceu pessoalmente para apresentar ao mundo a Criança da Paz. O público não entendeu do que se tratava e se perguntava se era algum tipo de tecnologia ou arma biológica. A curiosidade era grande, já que a BST nunca deixara de surpreender o mundo com invenções que trouxeram harmonia a uma sociedade marcada pelo caos do medicamento criado pelas farmacêuticas. Logo as dúvidas foram respondidas quando uma bela mulher subiu ao palco acompanhada de uma criança de 5 anos. Ela se apresentou como Gutin Shimon, chefe do departamento de pesquisa, e informou que o garoto ao seu lado era a Criança da Paz mencionada por Mitenju. Ela explicou que o menino não era um humano comum, mas sim um híbrido de humano e Bloodvore, um ser que representava a esperança de unir as duas raças e eliminar os conflitos e diferenças entre elas. A revelação causou agitação na plateia, que mal podia acreditar que aquelas criaturas monstruosas poderiam se unir aos humanos. Gutin garantiu que tudo era real, pois a criança era resultado de seu trabalho conjunto com Mitenju. Para aumentar ainda mais a confiança, ela explicou as características únicas do menino que o diferenciavam dos demais Bloodvores, sendo a principal delas a ausência de problemas de agressividade que atormentavam os outros diariamente. De volta ao presente, Milu despertou com uma forte dor de cabeça e percebeu que estava em uma sala de aço junto de outras duas pessoas. Ele virou o rosto e pensou ver Angie, mas na verdade era uma desconhecida. Ao olhar em volta, viu 3 mochilas próximas a cada um deles. Ele abriu a primeira mochila para ver o conteúdo e encontrou apenas um conjunto de roupas e uma pistola. Isso deixou confuso, já que instantes antes ele era um prisioneiro condenado à pena máxima e agora estava em uma sala de aço com 2 estranhos e uma arma em mãos. Para confirmar a suspeita, decidiu verificar as outras mochilas, mas quando estendeu a mão para a mochila próxima do outro homem, este acordou de repente, agarrou seu braço e o empurrou ao chão com força. Milu gritou de dor tentando se soltar, mas o homem aumentou a pressão e o forçou ainda mais contra o chão, o que apertava sua garganta e o fazia gritar ainda mais. Os gritos acordaram a garota, que olhou confusa para os dois e perguntou como havia ido parar ali, já que também havia sido condenada à pena máxima pouco tempo antes. O homem, após achar que Milu já tinha aprendido a não mexer em seus pertences, o soltou. Milu respirou fundo e sentiu novamente o alívio do ar entrando em seus pulmões. Essa sensação trouxe de volta a lembrança da noite em que deveriam ser transferidos, mas o plano deu errado quando um grupo armado cercou a van e disparou contra eles. O homem à frente mandou Milu se abaixar enquanto as balas atravessavam o veículo, deixando-o cheio de furos. Depois ele sacou uma pistola e atirou em Milu, mas como ele ainda estava vivo, percebeu que devia ter sido um tranquilizante. Com isso, Milu ficou ainda mais confuso ao notar que os outros 2 ao seu lado também eram condenados à pena máxima. A mulher se chamava Ifen Shou e havia sido presa em um caso de fraude. O homem que o derrubara se chamava Li Xin, era um executor profissional capturado pela BST e colocado no corredor da morte. Enquanto Milu e Ifen Shou ainda tentavam entender a situação, Li Xin retirou a roupa de prisioneiro e vestiu o uniforme que estava dentro da mochila. Além disso, Li Xin retirou algumas facas e espadas da mochila, o que confirmou para Milu a hipótese de que todos também tinham armas guardadas. Quando Li Xin já estava pronto para o combate, um ruído estridente e prolongado obrigou todos a se ajoelharem. Milu só conseguiu descrevê-lo como uma dor lancinante que percorria o corpo inteiro e paralisava cada músculo, anulando qualquer capacidade de ação. Por sorte, o som cessou antes que a cabeça de Milu parecesse se partir e ele recuperou o sentido. Antes que o grupo compreendesse o que estava acontecendo, as portas das salas de aço se abriram e revelaram um grande complexo com dezenas de módulos semelhantes, de onde saíam centenas de Bloodvores. As pessoas tinham origens e perfis variados, mas compartilhavam um ponto em comum, já que todas tinham sido condenadas à pena máxima antes de serem enviadas para aquela instalação. Milu concluiu que os amigos também poderiam estar ali e se preparou para procurá-los, mas a porta principal do pátio se abriu e exibiu uma jovem que parecia ser Angie. Milu quase chamou por ela, porém a verdadeira Angie segurou seu braço por trás e explicou que a figura à frente era uma impostora e que ela ali ao lado era a pessoa real, pedindo que ele evitasse confusão e apenas ouvisse a apresentação. A falsa Angie percorreu a multidão com o olhar e deu as boas-vindas a Ori. Ela anunciou que todas as sentenças de pena máxima haviam sido revogadas e que a partir daquele momento todos viveriam livres dentro daquela unidade prisional chamada Aori. Em seguida, ela apresentou o conceito de Aori, uma prisão especial criada para abrigar permanentemente aquela população. Os Bloodvores, que por um instante se animaram com a ideia de perdão, ficaram indignados quando souberam que permaneceriam ali para sempre, o que para muitos parecia pior do que uma partida rápida. Um homem de aparência desleixada subiu ao palco e, em tom de intimidação, exigiu um meio de sair dali, ameaçando humilhar a apresentadora diante de todos. A impostora manteve a postura e não reagiu, o que aumentou a irritação do agressor, que a agarrou pelos ombros e tentou expô-la para constrangê-la. Nesse momento, Chen Fong saltou para o palco e afastou o agressor com um chute sem saber
saber que aquela Angie era falsa e arriscando a própria segurança para proteger a dignidade dela. Shen Fong tirou o casaco e cobriu a impostora, o que enfureceu o agressor, que o agarrou e o arremessou contra uma coluna. Shen Fong se preparou para revidar, mas Mi-Lu percebeu algo anormal nas coleiras de monitoramento e o alertou para não lutar. Shen Fong confiou no julgamento de Mi-Lu, concentrando-se apenas em se defender. O grito de Mi-Lu chamou a atenção dos comparsas do agressor, que sacaram armas das mochilas e o ameaçaram até que notaram a verdadeira Angie ali perto e, excitados pela descoberta de outra mulher naquele ambiente hostil, passaram a encará-la como um alvo. Mi-Lu avaliou em mente diferentes possibilidades de ação quando Wen Shao surgiu e apontou uma escopeta para o homem que o ameaçava. O adversário recuou ao perceber que Wen Shao poderia atirar se houvesse qualquer movimento imprudente, mas Wen Shao não interveio por altruísmo e sim porque queria saber sobre a perda das 15 pessoas e entender como todos tinham parado naquele lugar. Mi-Lu apenas esboçou um sorriso desolado, já que ele mesmo não sabia o que havia ocorrido com as vítimas. Quanto ao transporte até ali, ele suspeitava que estivesse ligado ao ataque armado contra a van na noite anterior. Antes que Mi-Lu pudesse responder às perguntas de Wen Shao, o agressor que espancava Shen Fong decidiu encerrar a violência com um único golpe. Porém, a coleira no pescoço dele começou a piscar em vermelho e em seguida explodiu com força suficiente para arrancar-lhe a cabeça. O pátio inteiro ficou em choque e todos passaram a encarar as próprias coleiras com pavor. A impostora, que se mantivera calada, retomou a fala para explicar que as coleiras haviam sido redesenhadas para a instalação de Aori e que sempre que um Bloodvore tentasse eliminar outro, a coleira do agressor detonaria de imediato. Ela também advertiu que qualquer tentativa de remover o dispositivo ativaria a sequência de explosão, levando ao mesmo desfecho. Depois de esclarecer as regras básicas, ela desejou sorte aos presentes, afirmando que todos permaneceriam ali até o fim da vida. Enquanto isso, o investigador responsável por Mi-Lu recebeu notícias do ataque à van e foi ao local para verificar pessoalmente. Após examinar o veículo, o investigador avaliou a brutalidade da ação, mas não conseguia identificar quem teria feito aquilo. Alguns colegas sugeriram terrorismo, hipótese que Lai rejeitou ao observar a forma como a cena havia sido organizada. Infelizmente, os corpos dos 4 prisioneiros estavam irreconhecíveis, o que inviabilizava a realização de autópsias. De volta a Ori, assim que a impostora concluiu o aviso, todo o complexo tremeu e a porta atrás dela se estilhaçou, revelando um monstro que a atacou e partiu o corpo ao meio. Shen Fong quase correu para socorrê-la, porém Mi-Lu conteve e explicou que aquela não era Angie. Shen Fong olhou para o chão e percebeu que Mi-Lu estava certo, já que a figura era apenas um autômato que desligou após transmitir as informações ao sistema. O monstro que destruíra a projeção passou a atacar outros Bloodvores que tentaram resistir com tiros, mas as balas não penetravam a pele da criatura. Diante disso, Mi-Lu segurou a mão da verdadeira Angie e começou a correr, procurando outra saída. Quando ele se aproximou do setor oposto, Angie percebeu algo estranho e fez parar. Mi-Lu ergueu o olhar e viu no alto do galpão diversas criaturas menores idênticas a que destruíra a impostora, porém em tamanho reduzido, o que piorou ainda mais a situação e espalhou pânico entre os prisioneiros. Wen Shao, que recarregava a escopeta, tentou enfrentar as criaturas, mas ao notar o número crescente de corpos ao redor, perdeu qualquer esperança e cogitou tirar a própria vida. Ele interrompeu o gesto ao perceber que outra pessoa tentava o mesmo e foi atingida por uma criatura antes de apertar o gatilho. A cena o fez desistir da ideia e fugir como Mi-Lu. No outro extremo, Mi-Lu e Angie conseguiram alcançar a área da saída, mas uma criatura vigiava o acesso. Eles aguardaram até o monstro se afastar e então retomaram a corrida. Quando Yifen Chou, que estava escondida em uma sala de aço, avistou os dois e implorou para ser levada junto. A voz dela atraiu a criatura, que saltou na direção de Mi-Lu, deixando-o completamente exposto. No instante em que o monstro alcançou o rosto de Mi-Lu, algo inesperado aconteceu, já que ele foi arremessado para trás e os painéis de vidro estouraram por onde o corpo passou. Li Xin observava de longe e ficou surpreso porque reconheceu o tipo de poder que se manifestara em Mi-Lu. A habilidade era conhecida como hemomancia e apenas poucos Bloodvores conseguiam utilizá-la, o que explicava o espanto de Li Xin ao ver um usuário dessa técnica naquele grupo. Mi-Lu ainda demonstrava dificuldade para controlar o poder, mas conseguiu deter a criatura por um instante, o que permitiu que Li Xin entrasse no combate e arremessasse uma de suas facas contra a cabeça do monstro, desviando a atenção da criatura para si. Na parte frontal do galpão, os Bloodvores continuavam tentando conter as investidas, e um deles preparou um explosivo improvisado com força suficiente para abrir a porta lacrada. Antes que o prisioneiro conseguisse prender o explosivo na porta, uma das criaturas assustadoras avançou contra ele e o feriu com um único golpe. Shen Fong, ainda atordoado com tudo o que acontecia, notou o explosivo caído diante dele e decidiu arriscar a própria vida, lançando-o contra a porta na esperança de abrir o caminho para a liberdade. A detonação sacudiu todo o armazém e fez a porta lacrada se despedaçar, revelando uma rota de fuga. A explosão também destruiu parte das grades de aço no teto, o que deu a
Milu a chance de resgatar Angie das garras dos monstros. Ele ergueu do chão e saltou em direção ao teto, acreditando que poderiam usar os dutos de ventilação para escapar. Isso deixou apenas Ifenchou no chão, que mais uma vez implorou para ser salva. Milu olhou para ela e ordenou que Angie pegasse a arma em sua mochila para distrair a criatura, enquanto ele buscava resgatar a Ifenchou. Angie não hesitou e começou a disparar contra o monstro, que recuou o suficiente para que Milu tivesse tempo de puxar a Ifenchou e levá-la junto. O monstro, no entanto, não estava disposto a deixá-los fugir facilmente e avançou para agarrá-los. Mas Angie reagiu rápido e atirou contra os cabos que seguravam uma carga pesada. O impacto fez o peso despencar sobre a criatura, derrubando-a. Após salvar Angie e Ifenchou, Milu voltou-se para Li Xin e perguntou se ele precisava de ajuda. Li Xin recusou e disse que cuidasse apenas da própria vida, pois ele conseguia enfrentar aqueles monstros sozinho. Suas palavras eram verdadeiras. Não porque não quisesse ajuda, mas porque aqueles monstros realmente não representavam uma ameaça tão grande para ele. Utilizando as técnicas de assassino que dominara ao longo da vida, Li Xin combateu sozinho um grupo das criaturas. Enquanto isso, Shen Fong e o restante dos Bloodvores conseguiram sair do armazém, mas em vez de encontrarem o céu aberto, perceberam que ainda estavam dentro de um prédio cercado por grandes muralhas. Diante de mais um beco sem saída e com pouca munição, eles viram os monstros se aproximando novamente, prontos para atacá-los. Nesse mesmo tempo, Milu, Angie e Ifenchou avançavam pelos dutos de ventilação e chegaram a uma encruzilhada com várias saídas. Angie sugeriu que se separassem, mas Milu rejeitou a ideia porque seria arriscado demais, já que não tinham como se comunicar. Ele percebeu que Angie estava estranha desde o momento em que o vira usar seus poderes de hemomancia, então decidiu questionar o motivo de o autômato que se parecia com ela ter aparecido e se ela sabia algo sobre aquele lugar. Angie não respondeu e, em vez disso, perguntou a Milu por que nunca havia falado antes sobre seus poderes. Milu explicou que a hemomancia era extremamente rara e que talvez fosse justamente esse o motivo de terem sido levados até ali. Ele também demonstrou curiosidade sobre a instalação e sobre os monstros, pois tudo parecia parte de um grande experimento. Ele concluiu que precisava sobreviver para descobrir a verdade. Milu pediu de volta a arma que estava com Angie. Ela hesitou, mas entregou. Ele retirou todas as balas e as lançou em diferentes direções até perceber de onde vinham os sons de queda, o que indicava a saída correta dos dutos. Assim que encontrou o caminho, devolveu a arma para Angie e seguiu adiante. No outro grupo, alguns Bloodvores já estavam no limite, encurralados pelos monstros. Sem alternativa, alguns hemomantes revelaram seus poderes e criaram uma parede de aço e metal para selar a brecha causada pela explosão. Já Milu, Angie e Ifenchou finalmente encontraram uma saída e caíram em um escritório empoeirado, que parecia ter sido abandonado há muito tempo pelos antigos ocupantes. Enquanto buscava pistas, Milu notou que a blusa de Angie estava rasgada e a alertou, fazendo com que ela se sentisse constrangida ao tentar se cobrir. Milu virou-se rapidamente, fingindo que precisava procurar comida ou água, e seguiu para outro cômodo. Nesse lugar, ele remexeu nos objetos deixados para trás e concluiu que os moradores haviam evacuado às pressas. Vasculhando mais, encontrou um mapa da construção na parede e percebeu que, pela data indicada, o prédio deveria ter sido concluído dali a 2 anos. Isso deixou ainda mais confuso, já que o estado do local indicava abandono de pelo menos 50 anos. Essa contradição o fez lembrar de algo importante. A falsa Angie havia chamado aquele lugar de Aori, e Milu conhecia bem esse nome, pois era a ilha onde ficava a escola onde ele passara boa parte da infância. Naquele tempo, ele era o único estudante Bloodvore da escola e usava a coleira de monitoramento, mas mesmo assim tinha amigos e uma vida feliz. Certa vez, porém, um Bloodvore fora da lei atacou o campus, o que levou o professor a organizar a evacuação. Quando chegou a vez de Milu sair, o professor disse que havia recebido ordens de seu pai para deixá-lo na sala. Milu implorou para ser levado, mas o professor não o ouviu e partiu com os outros estudantes. O Bloodvore rebelde encontrou Milu e o levou como refém para negociar com a BST. Ele o levou até o telhado e pediu que Mi Tenju, o pai de Milu, comparecesse. Mi Tenju não foi pessoalmente, enviando apenas um drone para a negociação. O agressor apresentou suas exigências e prometeu soltar Milu se fossem atendidas, mas Mi Tenju respondeu que ninguém poderia sair de Aori, mesmo que ele quisesse atender ao pedido. O Bloodvore perguntou se ele não se importava com o próprio filho, e Mi Tenju respondeu que ele não era mais importante do que os protocolos da BST. O agressor lamentou que nem mesmo o pai de Milu se importasse com ele, e lembrou que professores e colegas o traíram ao revelar seu paradeiro, o que facilitou encontrá-lo. Desiludido por não conseguir que suas exigências fossem atendidas, o Bloodvore decidiu pôr fim à vida de Milu antes de ser neutralizado pela BST e o arremessou do telhado, acreditando que ele teria uma partida rápida. No entanto, antes de atingir o chão, Milu despertou seus poderes de hemomancia e conseguiu sobreviver. De volta ao presente,
presente, Ifenchou e Angie trocavam de roupa quando Ifenchou perguntou por que Angie havia sido condenada à pena máxima. Angie contou sua história, e Ifenchou demonstrou compaixão, revelando que ela mesma estava no corredor da morte porque havia eliminado o próprio marido. Ifenchou acrescentou que aquela não tinha sido a primeira vez, pois apesar de ser apenas alguns anos mais velha do que Angie, ela já tinha se casado 4 vezes, e em todas elas eliminou os maridos porque não suportava vê-los sendo tirados dela por outras mulheres. Enquanto os Bloodvores tentavam sobreviver ao inferno de criaturas em Aori, o inspetor Lai continuava investigando pistas sobre os desaparecidos. Depois de reunir os registros de todos os Bloodvores que desapareceram, o inspetor Lai verificou alguns pontos. O primeiro ponto indicou que todas as pessoas eram Bloodvores. O segundo ponto mostrou que todas estavam no corredor da morte e seriam executadas em breve. O terceiro ponto revelou que todas sumiram sem deixar qualquer rastro. Se o caso envolvesse apenas Milu e o grupo dele, o inspetor Lai não ficaria tão alarmado, mas como a situação abrangia centenas de Bloodvores, ele decidiu se envolver a fundo na busca. Para procurar pistas, ele tentou consultar o nome de Milu no banco de dados, e percebeu que não tinha acesso. Então investigou os outros 3 do grupo e descobriu que todos eram órfãos da mesma instituição. O orfanato chamava a atenção por abrigar apenas órfãos Bloodvores. O inspetor Lai sentiu que se aproximava da verdade e decidiu aprofundar a investigação sobre Milu e os amigos. Enquanto isso, Milu e as 2 garotas decidiram percorrer o prédio com cuidado para encontrar uma saída, mas nada de relevante apareceu além do fato de que subiam e desciam, e independentemente do caminho sempre voltavam ao 4º andar. As garotas ficaram confusas, porém Milu apresentou uma hipótese. Milu explicou que eles poderiam estar em uma interseção espaço-temporal que isolava o local do resto do mundo. Ifenchou achou a teoria improvável, mas Milu manteve a convicção, porque era a única explicação que combinava com as circunstâncias. Em outro ponto do complexo, Shenfeng e Wenxiao estavam atrás de uma parede de metal que era a única barreira entre eles e as criaturas. O Emomante que sustentava a estrutura já demonstrava cansaço e ordenava que todos usassem os próprios corpos para manter a parede no lugar. A solução era apenas temporária, já que em breve faltariam forças e as criaturas venceriam pelo desgaste. O clima de desespero tomou conta e um dos Bloodvores decidiu encerrar a própria vida com uma granada. A movimentação gerou pânico e o grupo correu para impedi-lo, mas o homem se recusou a largar o artefato, então Wenxiao não viu alternativa e disparou a espingarda para evitar a explosão. Quando Wenxiao retomou a consciência do ato, ele entendeu que havia eliminado alguém, o que o fez cair em lágrimas, enquanto o restante reconheceu que ele acabara de salvar muitas vidas. Shenfeng tentou consolar Wenxiao e se lembrou da infância quando os dois apanharam de um grupo de garotos, mas Wenxiao enfrentou os agressores, o que mesmo com o resultado doloroso fez Shenfeng sentir orgulho do amigo. O sentimento de responsabilidade reacendeu já que ele era o mais velho entre os 4 órfãos, e ele decidiu agir. Shenfeng pediu ao Emomante que abrisse uma fenda para que ele passasse além da parede, pois pretendia detonar a barreira e resolver o impasse. O Emomante estranhou a ideia porque havia dezenas de criaturas do outro lado. De volta a Milu e as 2 garotas, o trio continuou avançando já ciente de que não conseguiria sair do 4º andar por rotas comuns. Enquanto caminhavam, Ifenchou perguntou se Milu poderia usar a Emomancia para transportá-las para cima. Milu respondeu que o poder funcionava em um raio de 10 metros e não era onipotente, já que ele precisava criar um ponto de gravidade primeiro e depois cair em direção a esse ponto. Milu acrescentou que se o ponto de gravidade ficasse alinhado com o eixo retilíneo longo, ele poderia acelerar demais e ao colidir não restaria nada de si. Nesse momento, uma criatura apareceu à frente e Milu ficou em alerta. Milu mandou as 2 correrem enquanto ele conteria o inimigo. Depois de observar Li Xin em combate, Milu aprendera que perfurar a cabeça era a melhor maneira de evitar as presas e causar dano ao mesmo tempo. Milu agarrou uma barra metálica, criou um ponto de gravidade e impulsionou o corpo para cima e depois para baixo para cravar a ponta no crânio da criatura. O impacto incomodou o monstro, mas não foi decisivo. Se fosse um adversário único, Milu poderia segurá-lo, porém outra criatura surgiu de surpresa e obrigou as garotas a correrem para a direção oposta. Ifenchou encontrou uma porta lateral e chamou Angie para seguir com ela, mas ao entrar na sala, Ifenchou empurrou Angie para fora e fechou a porta, deixando Angie do lado de fora. A criatura golpeou Angie e abriu um ferimento profundo no abdômen. Quando Milu chegou, ele viu que Angie já tinha perdido muito sangue. Milu a ergueu e decidiu correr um risco calculado. Ele posicionou um ponto de gravidade em uma linha reta para dobrar a velocidade, ciente de que poderia se despedaçar se perdesse o controle. Por sorte, ele conseguiu segurar uma barra no caminho e reduziu o impacto. A criatura que estava na trajetória foi atravessada pelo mesmo metal, mas o segundo monstro continuou a persegui-lo. Então Milu repetiu a estratégia para ganhar distância e encontrar um cômodo onde pudesse se abrigar. Nesse
Nesse instante, Ifen Shou, que havia traído Enji, abriu a porta e estendeu a mão para que Milu a puxasse também, mas Milu a ignorou, do mesmo modo que ela havia ignorado Enji. Ifen Shou ficou tomada pelo pavor ao perceber que fora deixada para trás. Enquanto isso, Qin Fang, que havia pedido ao Emomante para abrir passagem e receber uma negativa, decidiu escalar a parede e procurar espaços vazios para sair. A estrutura feita sobre contêineres metálicos era instável e o peso adicional deslocou um módulo, que despencou na direção dos Bloodivores que sustentavam a barreira. Eles conseguiram se esquivar a tempo, porém o susto e a proximidade da perda despertaram revolta geral e todos passaram a amaldiçoar Qin Fang. Qin Fang ignorou as reclamações e alcançou o topo da parede, mas encontrou outro desafio, porque as frestas entre os contêineres eram estreitas e mal permitiam a passagem. A base instável fazia tudo vibrar a cada passo. De volta a Milu, o impacto deixou marcas e usar o ponto de gravidade em linha reta mostrou o alto risco da técnica. Assim que recobrou o fôlego, Milu correu para avaliar o estado de Enji, que continuava a sangrar. Milu precisou adotar uma medida extrema para estancar o ferimento. Ele desmontou uma munição, retirou a pólvora e espalhou o material sobre a pele aberta do abdômen de Enji. Em seguida, ele esfregou 2 pedras para produzir faíscas até acender a pólvora e cauterizar a ferida. A dor foi intensa e Enji gritou enquanto a pele queimava e se fechava rapidamente. Depois de vedar o corte, Milu observou a criatura que tinha sido atravessada pela barra de ferro. O monstro debateu por alguns instantes e então se desfez em luz azul, o que fez Milu questionar a natureza daquelas entidades. No setor de Qin Fang, a travessia pelos contêineres frágeis se tornou crítica quando toda a parede começou a sacudir de maneira violenta, e os módulos ao redor se comprimiram. Qin Fang entendeu que seria esmagado se não saísse imediatamente, mas o tempo era curto e o espaço era mínimo. No último segundo, um homem surgiu e puxou Qin Fang para fora. Qin Fang tentou agradecer, porém o homem ruivo o prensou contra a parede e o imobilizou, exigindo saber onde eles estavam. Qin Fang admitiu que não sabia, além de supor que se tratava de uma instalação prisional. O homem mostrou desconfiança e aumentou a pressão no pescoço de Qin Fang e em seguida perguntou sobre Mi Tenju e se o tinha visto naquele lugar. Enquanto isso, Mi Tenju foi convocado para uma reunião reservada com membros seniores da organização que questionaram os objetivos dele ao entregar o artefato chamado Safira ao próprio filho. Mi Tenju afirmou que o momento não era ideal e que por isso depositara esperanças em Milu, justificando a decisão. Os superiores não ficaram satisfeitos, mas Mi Tenju assegurou que era a escolha correta por causa dos laços de sangue. Depois que a tensão diminuiu, Mi Tenju se retirou e alguns passos adiante usou o comunicador para ordenar a retirada das armas, afirmando que a situação estava sob controle. Desde o início, Mi Tenju não temia os superiores porque ele havia planejado tudo. Por fim, de volta ao setor de Milu, ele apanhou uma barra do chão e começou a golpeá-la contra a parede na esperança de abrir caminho. A barra comum não tinha força para perfurar o material, muito menos para produzir um buraco por onde uma pessoa pudesse passar. Milu sentiu o peso do desespero e revisitou mentalmente cada acontecimento desde o assalto, tentando encontrar algum detalhe esquecido que indicasse uma saída. Milu começou a questionar a própria força e se realmente conseguiria salvar Enji daquele inferno. Nesse instante, o olhar dele caiu sobre o pulso que o pai havia queimado quando estavam na prisão. No lugar da cicatriz agora brilhava uma joia que Milu reconheceu como sendo um computador inteligente. Ele ativou o dispositivo e um holograma em 360 graus surgiu ao redor. Para testar as funções, ele pesquisou sobre os Bloodivores e se surpreendeu ao ver inúmeros dados projetados sobre ataques e incidentes envolvendo essas criaturas. Depois ele pesquisou sobre transfusão de sangue entre Bloodivores e descobriu que era possível, mas que os efeitos colaterais poderiam levar o receptor a entrar em frenesi. Ao pesquisar sobre o próprio sangue, o computador informou que por ser metade humano e metade Bloodivore, o sangue dele era ainda mais valioso, pois continha efeito tranquilizante para quem o recebesse. Essa revelação deu esperança a Milu de salvar Enji. Ele então pesquisou sobre Aori, pois via esse lugar como a raiz de todos os problemas. O computador mostrou que Aori era antes um distrito chamado Alka, onde 43 anos atrás havia sido desenvolvido o primeiro remédio contra a insônia. No entanto, os efeitos colaterais transformaram os moradores em Bloodivores, o que obrigou o governo a isolar o distrito. A situação fugiu do controle e no fim o governo destruiu o local inteiro com armas de destruição em massa. Ao aprender sobre Aoka, Milu pesquisou sobre prisioneiros do corredor da morte, mas não encontrou nada porque os arquivos estavam protegidos por senha. Ele não sabia qual era, então só lhe restava especular o motivo de estarem em Aori. Milu sabia que precisava encontrar mais pistas,
mas naquele momento tudo o que importava era curar Enji, então ele cortou o próprio pulso e deixou que ela se alimentasse de seu sangue para recuperar o que havia perdido. Enquanto isso, Qianfeng estava à mercê de um homem ruivo que não acreditava em nada do que ele disse. Qianfeng implorava que entendesse o perigo, porque de fato existiam monstros no armazém que eram terríveis demais para enfrentarem sozinhos. O homem ruivo divertido o lançou de lado e pegou uma granada. Enquanto examinava o artefato, um monstro surgiu de repente tentando entrar pelas frestas da parede metálica. Qianfeng começou a suar frio, mas o homem manteve a calma. O monstro saltou contra eles e o homem ruivo o neutralizou com um único soco. A força não apenas pulverizou a criatura, como também desmoronou a parede que o Emomante havia erguido. Quando a poeira baixou, todos viram o homem ruivo em meio a dezenas de monstros sem mostrar qualquer sinal de medo. Para os demais, aqueles monstros eram um pesadelo vivo, mas para ele pareciam apenas mais um dia comum. Não importava quantos surgissem, todos eram derrotados com socos e chutes. Por fim, restou apenas um que ele eliminou ao enfiar a granada em seu estômago. Enquanto todos tentavam adivinhar quem era aquele homem, o Emomante, mais informado do que os outros, o reconheceu. Ele afirmou que aquele era Lu Yao, o criminoso de nível S mais temido da história da BST. Para os outros Bloodvores, a revelação foi chocante, já que figuras como ele eram vistas quase como heróis. Nesse momento, Enji, que se alimentava suavemente do sangue de Milu, começou a se contorcer e seus olhos ficaram vermelhos. Milu lembrou dos efeitos colaterais mencionados pelo computador e tentou se preparar, mas não teve tempo. Enji se lançou sobre ele e mordeu seu pescoço com força, sugando até se satisfazer. Milu desmaiou pela perda de sangue e Enji adormeceu em seguida. Uma figura sombria de mulher se aproximou de Milu, acariciou seu rosto e desapareceu sem que ele percebesse. No campo de batalha, Lu Yao havia terminado de derrotar as criaturas quando foi surpreendido por um ataque de Li Xin que estava determinado a eliminá-lo. Mas cada tentativa de Li Xin era facilmente anulada por Lu Yao, que contra-atacava como se enfrentasse uma criança. Li Xin insistia, tentando de diferentes formas surpreendê-lo, e chegou algumas vezes a quase acertar sua cabeça, mas era sempre lançado para longe. Lu Yao provocou Li Xin, chamando-o de fraco mesmo depois de tantos anos. Li Xin sentiu a raiva crescer, mas não conseguiu fazer nada e apenas guardou a fúria no coração. Lu Yao, decepcionado, se voltou para o Emomante, que começou a bajulá-lo em meio ao medo. Lu Yao exigiu que ele parasse de falar e apenas explicasse o que estava acontecendo. O Emomante contou sobre as coleiras especiais que os impediam de eliminar uns aos outros e mencionou o homem que tentara eliminar Qianfeng e acabou com a cabeça explodida. Lu Yao achou estranho e resolveu testar. Ele golpeou o Emomante com força total e o lançou contra a parede. O número na coleira de Lu Yao mudou de 399 para 400 e Qianfeng percebeu que aquilo significava que ele havia eliminado 400 pessoas. O porquê de a coleira não ter explodido só Lu Yao parecia saber. Enquanto isso, Milu sonhava com a mãe que vira pela última vez ainda criança. Embora as lembranças fossem vagas, eram as mais preciosas que tinha. Ele despertou e viu Enji inconsciente ao lado. Também percebeu que a parede próxima havia se rompido, revelando uma saída. Milu colocou Enji nas costas e caminhou com cuidado por uma saliência estreita que mal comportava uma pessoa. Ele seguiu devagar, tentando manter Enji estável. Logo, ela recobrou a consciência e disse que não se lembrava do que acontecera depois de desmaiar, exceto pelo fato de ter se alimentado do sangue dele. Milu pediu que encarasse como um pesadelo e não se preocupasse. Enji, confusa, quis saber por que ele era tão gentil com ela. Milu contou que desde o primeiro encontro no orfanato ele havia decidido protegê-la. Ele recordou que estava do lado de fora quando viu Qianfeng e Wen Chao brincando junto. Ficou desconfiado, mas ao olhar para Enji se lembrou imediatamente da mãe e começou a chorar. Naquele momento, Enji lhe deu seu coelho de pelúcia favorito para acalmá-lo. E foi então que Milu decidiu protegê-la mesmo que tivesse que arriscar a vida. Ele reconheceu que talvez fosse egoísmo, mas era assim que ele sentia. Enji não o culpou, pois sabia que Milu era diferente deles. Eles eram órfãos do orfanato, mas Milu não era. Milu estava prestes a contar a verdade para Enji quando um monstro voador passou perto deles, o que o assustou e o fez se colocar imediatamente em posição de defesa para protegê-la. Enquanto isso, Lu Yao olhava para Li Xin com suas roupas novas e perguntou onde ele as tinha conseguido. Li Xin não quis responder e simplesmente se afastou, o que deixou Lu Yao um pouco desapontado. Qianfeng, por sua vez, procurava roupas limpas em sua mochila, já que havia dado seu casaco para a falsa Enji, que depois fora ferida por uma das criaturas. Antes que pudesse vestir a roupa, Lu Yao se aproximou e tomou o conjunto, devolvendo a ele apenas as roupas de prisioneiro antigas. Qianfeng não teve escolha a não ser aceitar aquele roubo a céu aberto, pois era fraco demais para enfrentar aquele monstro em forma humana. De volta a Milu, ele voltou a caminhar depois que o monstro voador desapareceu na distância. Mas após alguns passos, Enji começou a tossir e a respirar com dificuldade, forçando Milu a parar e deixá-la descansar um pouco. Enji sugeriu que ele a deixasse para trás, porque só iria atrasá-lo, mas Milu
Milu contou que havia visto a localização de uma enfermaria em um mapa, e pediu que ela resistisse até chegarem lá. Angie assentiu com fraqueza e deitou a cabeça em seu ombro. Ela pediu que ele cuidasse de Chen Fong e Wen Chao, que eram sua única família no mundo, e também confessou seu carinho, pois talvez fosse a última vez que tivesse a chance de falar com ele. Enquanto isso, Lu Yao vestiu-se adequadamente para não andar nu diante dos outros Bloodivores e decidiu explorar a Ori. Ele disse que todos deveriam desistir de seus sonhos e aceitar o fim, já que não passavam de inúteis. Mesmo assim, vários Bloodivores decidiram segui-lo, e Wen Chao foi o primeiro a demonstrar apoio, iniciando uma espécie de marcha de seguidores. Chen Fong tentou impedi-lo, lembrando que ainda precisavam encontrar Angie e Milu, mas Wen Chao não se importou, dizendo que Milu já os havia traído. Quanto a Angie, ele declarou que já que não podia conquistar o coração dela, Chen Fong poderia cortejá-la à vontade. Chen Fong não conseguiu negar, pois de fato tinha sentimentos por Angie. Após a saída de Wen Chao, Li Xin se aproximou de Chen Fong e contou que tinha visto Milu escapar por um duto de ventilação junto de duas garotas, e que talvez ainda fosse possível alcançá-lo se ele não tivesse partido. Enquanto isso, Milu carregava Angie novamente em suas costas, e seguia lentamente em direção à enfermaria. Para evitar que ela perdesse a esperança, ele começou a falar sobre seu passado, contando que tinha um pai diretor da BST e uma mãe humana comum, o que o tornava uma anomalia meio humano e meio Bloodivore. Ele contou que foi chamado de Criança da Paz, e explicou por que se aproximou do orfanato mesmo sem ser órfão. Disse que após o desaparecimento de sua mãe, procurou pistas e encontrou apenas alguns certificados de doações para o orfanato, o que o levou até lá. Foi nesse local que conheceu Angie e os outros dois, e assim a história deles começou. Enquanto Milu relembrava sua vida, o inspetor Li visitava o orfanato onde Angie, Chen Fong e Wen Chao haviam crescido. O lugar estava fechado havia alguns anos e colocado à venda depois da partida do diretor. O inspetor ficou decepcionado por não conseguir falar com ninguém que tivesse informações recentes, mas uma funcionária idosa o levou até os registros do orfanato. No caminho, ele notou uma caixa cheia de brinquedos. Pegou um coelho de pelúcia que tinha a cabeça costurada, rasgou a costura e encontrou dentro dele um pequeno dispositivo, que guardou rapidamente no bolso. Enquanto isso, Chen Fong seguia Li Xin, fazendo perguntas sobre qual duto Milu havia usado e para onde ele estaria indo. Li Xin se irritou e pediu que ficasse em silêncio, mas Chen Fong continuou insistindo, perguntando sobre sua ligação com Lu Yao e por que não havia tentado enfrentá-lo. Li Xin respondeu que aquilo não era da conta dele e que não estava em posição de questionar nada. Chen Fong deixou de perguntar, mas ainda o seguiu pelo armazém. Depois de algum tempo, encontraram uma pilha de monstros derrotados, e Li Xin se perguntou se aquilo havia sido obra de Lu Yao. Os dois seguiram adiante, mas logo os corpos começaram a se dissolver em luz azul. Li Xin ficou surpreso e perguntou se era obra de Chen Fong, que negou e disse não entender o que estava acontecendo. Durante a observação, Chen Fong encontrou em um dos corpos um cristal em forma humana feito de sangue. Intrigado, ele o pegou, mas ao encarar o objeto seu coração acelerou, e ele perdeu o controle de si mesmo. Li Xin tomou o cristal para examiná-lo, mas não encontrou nada de especial. Pouco depois, o cristal se derreteu em uma poça de sangue, e Li Xin concluiu que devia ser algum tipo de sangue cristalizado. O fato de tais objetos aparecerem dentro das criaturas levantou ainda mais dúvidas em sua mente, especialmente sobre os Emomantes. Por isso ele decidiu concordar com o pedido de Chen Fong para procurar Milu, pois também acreditava que ele era um dos prisioneiros mais enigmáticos e poderia guardar respostas. Ele se lembrou ainda do que a falsa Angie havia dito sobre a sobrevivência na ilha, e concluiu que algumas das respostas talvez estivessem com Milu e Angie, que se pareciam com o robô. De volta ao inspetor Li, ele levou a caixa de brinquedos para o escritório e descobriu que todos continham dispositivos iguais. Ao conectar um dos aparelhos no computador, ouviu uma gravação de 4 jovens conversando. Ele reconheceu as vozes como sendo de Milu e seu grupo, que falavam sobre arrecadar dinheiro e salvar o orfanato de ser vendido a corretores. Wen Chao demonstrava receio, mas Milu garantia que o plano era perfeito, e que não seriam pegos se seguissem suas instruções. Ele também tranquilizava Angie, que parecia mais preocupada, lembrando que tudo seria feito para ajudar as crianças do orfanato. Enquanto isso, Milu finalmente encontrou uma rampa e começou a descer cuidadosamente com Angie nas costas. Porém, antes que conseguisse apoiar o pé no chão, Angie escorregou e caiu. Milu correu para ajudá-la, mas foi tomado por uma dor intensa na cabeça ao ouvir inúmeras vozes diferentes ecoando dentro de sua mente. As vozes fizeram Milu cair de joelhos enquanto a respiração dele ficava pesada. Antes que pudesse descansar, uma criatura surgiu,
e Milu rosnou pra ela com os olhos tomados pela sede de sangue. Enquanto Milu lutava contra a criatura, Shenfeng e Li Xin finalmente chegaram ao corredor onde Feng Xiao havia perdido a vida no momento em que Milu tentava salvar Angie enfrentando as criaturas. No entanto, eles não encontraram corpos, apenas sinais de combate. Os dois procuravam o trio quando um ruído estridente os obrigou a tapar os ouvidos de tanta dor. Li Xin conseguiu suportar um pouco melhor e pegou um objeto metálico para identificar de onde vinha o som. O barulho parecia vir de um cômodo próximo, então ele abriu a porta e o ruído cessou. Enquanto isso, Milu utilizava sua hemomancia ao máximo e neutralizava a criatura, mas logo outra surgiu e o atacou. Milu estava prestes a enfrentá-la quando percebeu uma terceira se aproximando de Angie. Ele tentou correr até ela, mas foi agarrado por uma das criaturas que o impediu de avançar. A terceira criatura prendeu Angie na boca e deu sinais de que iria fugir. Milu perdeu os sentidos após o acontecimento e quando despertou estava no chão com uma garota de cabelos amarelos sobre ele. A menina correu assim que percebeu que ele havia acordado, deixando Milu sozinho na sala. Ele se levantou e começou a observar o local. Pelos equipamentos e utensílios percebeu que estava em um restaurante de fast food. Milu não se lembrava de muita coisa e sentia como se tivesse perdido parte da memória, por isso só podia vagar tentando recordar o passado. Ao sair da primeira sala, ele chegou ao salão principal onde encontrou Angie ainda inconsciente, protegida por Qin Fang e Li Xin. Qin Fang ficou furioso ao ver Milu e começou a questioná-lo por não ter protegido Angie mesmo tendo prometido dar a vida por ela. Milu reconheceu os três, o que significava que não havia perdido todas as lembranças. Porém não conseguiu responder porque realmente havia falhado em protegê-la. Qin Fang se enfureceu ainda mais com o silêncio dele e começou a socá-lo no rosto para extravasar a raiva. No início Milu suportou sem reagir, mas depois perdeu a paciência e devolveu os golpes. Li Xin apenas assistiu sem intervir. Logo os dois se cansaram da briga e começaram a chorar. Depois que as lágrimas secaram, sentaram-se e tentaram conversar de forma mais calma. Qin Fang admitiu que também perdera parte da memória e culpou Milu por tê-los arrastado para aquela situação, mas desistiu da discussão ao perceber que não valia a pena remexer no passado. Ele se levantou e saiu, dizendo que ia ver Angie, mas na verdade queria apenas um lugar para chorar sozinho. Milu, por sua vez, se lembrou de quando caminhava pela saliência com Angie e percebeu que tudo que caía sumia em um espaço misterioso, o que reforçou sua suspeita de que estavam presos em uma interseção espaço-temporal. Enquanto isso, Lu Yao utilizava o grupo de seguidores submissos para realizar os trabalhos pesados. Wen Xiao, reduzido a um servo obediente, seguia cada ordem sem questionar. Lu Yao apenas sorria ao vê-los trabalhar. Ao mesmo tempo, a menina de cabelos amarelos se esgueirava até o quarto de Angie, lambia o rosto dela e depois adormecia sobre seus travesseiros. Tarde da noite, quando todos dormiam, Angie abriu os olhos. Assim que despertou, começou a andar pelo prédio e encontrou a saída saindo para o lado de fora. Isso alertou Milu, que viu a porta aberta e decidiu verificar. Ao olhar para fora, ficou chocado ao ver Angie em pé saudável diante dele. Antes que dissesse algo, Qin Feng surgiu e correu para abraçá-la, chorando de medo de perdê-la novamente. Depois de se acalmar, Qin Feng a soltou e Milu verificou o estado dela, confirmando que estava bem e fora de perigo. Angie ficou confusa por eles estarem tão surpresos, mas Qin Feng explicou que quando a encontraram ela não estava respirando. Angie ficou abalada e contou que só lembrava de poucas coisas, já que sua memória estava nublada. Qin Feng pediu que ela não se forçasse e descansasse. Depois de tranquilizar Angie, Qin Feng a ouviu perguntar sobre a menina de cabelos amarelos que estava deitada sobre ela quando acordou e que chegou até a morder sua mão. Qin Feng se surpreendeu e disse que Yaya não poderia ter feito isso, pois era apenas uma criança inofensiva. Angie não sabia quem era Yaya, então Qin Feng contou como eles a haviam encontrado. Ele explicou que ele e Li Xin ouviram um barulho estridente vindo de um quarto e ao entrarem perceberam que partes do local brilhavam em amarelo como se estivessem derretendo. Li Xin testou tocando o líquido com a ponta da faca, que se desfez instantaneamente. Isso assustou Qin Feng, que quis sair, mas Li Xin desconfiou que houvesse algo à frente e insistiu. Foi então que encontraram Yaya dormindo no chão. Preocupados, a pegaram e saíram antes que a sala se desfizesse completamente. Quanto ao nome, deram a ela porque só conseguia repetir Yaya. Enquanto falavam, a própria Yaya apareceu no andar superior do prédio, assustando Qin Feng, que pediu para ela descer. Mas Yaya desafiou e pulou em cima do rosto dele. Quando ele tentou persegui-la, ela se escondeu atrás de Angie, que a protegeu. Qin Feng desistiu, incapaz de repreendê-la diante de Angie. Milu, que permanecera calado, demonstrou curiosidade sobre a sala que estava derretendo e pediu a Qin Feng que o levasse até lá. Qin Feng concordou e foi com ele, enquanto Angie ficou para trás com Li Xin e Yaya. Milu não se preocupou em deixá-los, pois agora possuía um receptor para se comunicar.
comunicarem à distância. Durante o caminho até a sala, Milu e Shenfong se depararam com dois membros do grupo de Lu Yao armados. Eles se esconderam atrás de uma parede quebrada para não serem vistos. Nesse momento, Angie entrou em contato pelo receptor e avisou uma má notícia. Ela contou que a coleira de Yaya exibia uma contagem regressiva em 5 e se não fosse aumentada, Yaya estaria em risco. Eles haviam descoberto que a contagem podia ser prolongada com a neutralização de criaturas. A coleira de Lu Yao mostrava o número 400, o que significava que ele já havia neutralizado 400 criaturas. Para ajudar Yaya, Milu precisaria apoiá-la na neutralização de algumas criaturas, e assim aumentar a contagem. Antes de qualquer coisa, Milu e Shenfong precisavam se afastar do problema imediato, já que o barulho do transmissor atraiu a atenção de dois membros do grupo de Lu Yao que avançaram contra eles. Os dois abriram fogo imediatamente, mas Milu usou sua hemomancia para desviar dos tiros. Ele afirmou que não eram inimigos e que só queriam encontrar Lu Yao. A dupla reconheceu Shenfong como responsável pela explosão da porta e por isso concordou em levá-los até Lu Yao, mas manteve os dois como reféns caminhando atrás deles com as armas apontadas. No entanto, o que não esperavam era que uma criatura surgisse por trás e engolisse ambos. Milu mal conseguiu salvar Shenfong, pois a criatura de língua enorme quase o engoliu também. Enquanto isso, Wen Chao liderava o grupo de Lu Yao na tentativa de conter uma criatura gigante semelhante a um lobo. Eles aprenderam com correntes tentando segurá-la, mas a criatura era forte demais e conseguiu romper algumas delas. Felizmente, Milu e Shenfong chegaram a tempo e ajudaram Wen Chao a escapar da fúria da criatura. Porém, Wen Chao não demonstrou gratidão, apenas começou a questionar Milu de forma agressiva. Milu não deu importância às críticas e concentrou-se em usar seu poder para enfrentar a criatura. Ele se lançou pelo ar, agarrou uma das correntes e a usou para pressionar a criatura contra o chão, levantando uma nuvem de poeira que obscureceu a visão de todos. Quando a poeira baixou, Milu percebeu que a criatura não era um ser comum, mas sim um jovem Bloodvor que havia se transformado após entrar em contato com um cristal de sangue em forma humana, que derreteu em suas mãos e causou a mutação. Milu se interessou pelo ocorrido, mas deixou de lado o assunto, pois seu objetivo principal era encontrar Lu Yao. Ele pediu para ser levado até ele, mas Wen Chao se interpôs exigindo que fosse embora. Milu lembrou a Wen Chao que não ligava para suas palavras e que queria apenas encontrar Lu Yao. Wen Chao se sentiu desconfortado por sempre perder o protagonismo para Milu. No fim, uma das integrantes do grupo de Lu Yao conduziu Milu e Shenfong até o quarto dele. Durante o caminho, Shenfong lembrou do cristal de sangue que também havia derretido nas mãos de Li Xin, o que deixou Milu preocupado, pois suspeitava que aquele sangue fosse um agente capaz de despertar os poderes dos Hemomantes. Apesar da preocupação, eles não podiam se deter nisso naquele momento, já que precisavam falar com Lu Yao. Logo chegaram ao quarto dele e Milu chamou sua atenção mencionando o despertar de Li Xin. No início, Lu Yao não se interessou, pois estava ocupado com seus prazeres, mas ao ouvir o nome de Li Xin, abriu a porta e quis saber o que havia acontecido. Milu estava prestes a explicar quando se deparou com Wen Chao viva. Ela percebeu a surpresa nos olhos dele e ironizou, dizendo que ele parecia chocado por vê-la inteira. Milu ignorou a provocação e voltou a falar com Lu Yao sobre Li Xin, aproveitando para dizer que estava ali para propor um acordo. Ele explicou sobre o contador nas coleiras e sobre a necessidade de neutralizar criaturas para aumentá-lo. Normalmente Milu podia neutralizar criaturas sozinho, mas dessa vez queria ajudar Yaya a derrotar uma para que ela pudesse prolongar o tempo de sua coleira. Para isso precisava de mais armas, que sabia estar em abundância com Lu Yao. Este se divertiu com a perspicácia de Milu e mostrou seu arsenal secreto. Milu não se surpreendeu, mas ficou satisfeito, pois era exatamente o que precisava. Enquanto isso, Angie procurava Yaya e encontrou escondida debaixo de uma mesa. Ela se abaixou para ver o que estava acontecendo e deparou-se com Li Xin, cujo corpo inteiro parecia coberto por espadas afiadas. Nesse momento, Yaya fez um barulho que chamou a atenção dele, que estava lutando contra o frenesi. Ao perceber Angie e Yaya, Li Xin perdeu o controle e avançou contra elas, destruindo parte do prédio com suas lâminas. Em desespero, Angie só conseguiu procurar o transmissor para pedir ajuda a Milu. Enquanto isso, Lu Yao concordava em dar as armas a Milu, mas impôs uma condição: ele deveria ajudá-lo. Levou Milu até uma porta nos fundos que revelava uma fenda assustadora no espaço. Perguntou se Milu sabia o que era aquilo e Milu respondeu que já havia visto, mas não sabia do que se tratava. Lu Yao explicou que era o escudo de contenção que mantinha todos presos em Aori e que se quisessem escapar precisariam rompê-lo. Ele sabia que Milu era um Hemomante poderoso e queria fazer um acordo para quebrar aquela barreira espaço-temporal. Lu Yao estendeu a mão, mas Milu não apertou, limitando-se a dar um acordo verbal antes de
se afastar. Lu Yao não permitiu que saísse tão facilmente e o lançou contra a fenda, mas Milu, já em alerta, usou sua hemomancia para se esquivar e empurrou Lu Yao em seu lugar. Lu Yao ficou surpreso, mas conseguiu se estabilizar antes de ser engolido. Isso deu a Milu tempo suficiente para lançar uma granada, criar uma cortina de fumaça e fugir com Chen Feng. Da explosão surgiram Lu Yao e Feng Shao ilesos, e Lu Yao, longe de ficar irritado, se divertiu com a fuga, pois isso tornava as coisas mais interessantes para ele. Milu, por sua vez, sabia que só havia escapado porque Lu Yao tinha pegado leve com ele. Por isso, quando Chen Feng perguntou que tipo de acordo havia feito, Milu respondeu que Lu Yao queria sua ajuda para capturar uma criatura, mas que recusara porque não existia nada de graça naquele mundo. Explicou que seu plano era fazer Yaya neutralizar uma criatura por conta própria, e se tudo desse certo eles não teriam mais com que se preocupar. Chen Feng, porém, sentia ainda mais razões para desconfiar, lembrando que da última vez que Milu elaborou um plano, todos acabaram na prisão e agora estavam presos naquela terra amaldiçoada. Milu também contou que outra razão para fugir de lá era o fato de Feng Shao parecer ter poderes de hemomancia capazes de ler a mente das pessoas, o que poderia colocar todos em risco. Enquanto isso, o inspetor Lai prosseguia sua investigação no orfanato e finalmente encontrou os registros, descobrindo que a mãe de Milu fazia doações sob um nome falso. Inicialmente, sua assistente pensou em lavagem de dinheiro, mas percebeu que o recurso enviado ao orfanato nunca tinha outro destino. Além disso, mesmo após a partida da mãe de Milu, as doações continuaram sendo feitas mensalmente. O inspetor Lai não sabia ainda como aquilo se relacionava com o desaparecimento dos prisioneiros, então decidiu fumar um cigarro para clarear a mente. Ao perceber que estava sem cigarro, saiu do carro para respirar um pouco de ar fresco. Nesse instante, um container caiu sobre o veículo e o esmagou por completo. O inspetor Lai entendeu que sua vida estava em perigo e começou a correr em busca de abrigo. Essa reação imediata acabou salvando sua vida, já que um atirador de elite o tinha na mira do alto de um prédio. Ao perder a visão do alvo, o franco-atirador sinalizou para as tropas em terra concluírem o trabalho. Porém, o inspetor Lai já previa algo assim e sacou sua arma, aguardando os atacantes. Mesmo preparado, acabou ferido por um disparo, mas conseguiu derrubar um dos inimigos no processo. Milu se abaixou imediatamente para verificar se o homem tinha algum documento de identificação e encontrou o cartão da BST, o que confirmou que a própria BST estava atrás dele por investigar fundo demais o caso dos detentos desaparecidos. Enquanto isso, Enji conseguiu sair do prédio com Yaya, que não conseguia ficar em silêncio, o que permitiu que Li Xin voltasse a alcançá-las. Mas alguns seres apareceram e chamaram a atenção dele, que passou a persegui-los para interrompê-los. Enji tentou aproveitar a chance para fugir, porém a velocidade ainda era baixa, e Li Xin terminou de neutralizar as criaturas em poucos segundos e voltou a alcançá-la. Milu chegou no último instante e afastou Li Xin com um golpe, e Chen Feng explicou rapidamente para Enji que pretendiam usar explosões para derrubar uma criatura e assim garantir pontos para Yaya, a fim de estabilizar a contagem da coleira. Enquanto Milu segurava Li Xin, Chen Feng conduziu Enji e Yaya até o prédio onde haviam visto as criaturas com grande tentáculo, porque pela experiência anterior, Milu acreditava que a criatura não deixaria aquele lugar. Milu também provocou Li Xin para atraí-lo até lá, pois entendia que essa era a única forma de cansá-lo, já que enfrentá-lo de frente seria imprudente. Em outro ponto, Lu Yao planejava que Wen Shao e os demais capturassem uma criatura, porque ele queria observar o que Milu conseguiria fazer por conta própria. Milu conseguiu levar Li Xin até a criatura do prédio e a aposta se confirmou, já que o tentáculo agarrou Li Xin e o arrastou para dentro. Chen Feng levou Enji e Yaya até o local e aguardou o retorno de Milu, mas os gritos e o tremor do solo fizeram todos entenderem que a situação ficaria complicada. Milu percebeu o mesmo quando viu Li Xin romper com facilidade o tentáculo da criatura, o que forçou a forma principal a sair para a área aberta, e essa visão deixou Milu alarmado. Milu agarrou Li Xin para tentar recuá-lo o máximo possível, mas Li Xin já estava fora de controle e avançou contra a forma maior. Milu não temia pela segurança de Li Xin, temia que Li Xin interrompesse aquela forma específica, porque a equipe precisava dela para completar o plano e ajudar Yaya. Por isso, mesmo correndo sério risco, Milu insistiu em diferentes táticas para contê-lo. Enji observava a distância e sofria ao ver Milu se machucar, então tentou chamar a atenção de Li Xin, mas superestimou a própria capacidade e quase foi perfurada por uma das lâminas de Li Xin. E só não foi porque Chen Feng se lançou à frente e recebeu o golpe no ombro, o que não foi fatal, mas não impediu que Li Xin tentasse encerrar o ataque. No último momento, Milu voltou, arrastou Li Xin para longe e o arremessou contra a estrutura de concreto para desacelerá-lo. Porém, o corpo de lâminas de Li Xin não cedia com impacto comum. Enji quis ajudar, mas Chen Feng a segurou e a lembrou de que Milu estava arriscando a vida para protegê-la, e que ela precisava preservar a própria segurança e recuar. Porém, Enji decidiu que não queria viver com arrependimento, e que tomaria as próprias decisões.
deles, mesmo correndo sério risco. Nesse instante, Yaya deixou cair a bolsa com granadas que Milu havia separado para derrubar a forma do prédio e garantir os pontos necessários para ela. Enji entendeu que ainda que não pudessem deter Li Xin diretamente, as granadas poderiam abrir uma brecha. Enji pegou uma granada e correu na direção de Milu, que pediu que ela arremessasse para a esquerda para criar espaço entre ele e Li Xin. Mas os reflexos de Li Xin foram rápidos demais, e a granada voltou desviada em direção a Milu, o que quase parou o coração de Enji. Esse choque despertou algo em Enji, os olhos ficaram vermelhos e a silhueta daquela mulher misteriosa surgiu na percepção dela, e a granada que deveria atingir Milu ricocheteou de volta em Li Xin. A explosão lançou os dois ao chão, e Enji desabou emocionalmente, porque tudo havia acontecido diante dela. Enji tentou acordar Milu, que permanecia imóvel com o líquido vital se acumulando ao redor da cabeça, e então viu Li Xin ainda tomado pelo frenesi se aproximando. Dominada por raiva e medo, Enji pegou uma espada no chão e tentou finalizar Li Xin, mas Milu recuperou a consciência no último segundo e impediu o golpe. Mais tarde, Enji pediu desculpas a Milu por quase ter causado um grande dano a Li Xin e por ter criado tantos problemas para ele e para Shenfong, porém Milu afirmou que o importante era continuarem vivos. Milu pediu o transmissor de volta para improvisar um detonador remoto e instruiu Enji a acionar os explosivos exatamente ao meio-dia, acontecesse o que acontecesse. Depois das instruções, Milu entrou no prédio para posicionar as cargas e estava quase terminando quando notou um vão incomum, decidiu atravessá-lo e encontrou uma biblioteca do outro lado. Nesse ambiente, Milu encontrou um corpo em decomposição sem coleira, o que indicava tratar-se de um humano, algo contraditório, já que em tese todos os humanos haviam sido evacuados. Milu continuou a vasculhar e encontrou um pingente que despertou uma lembrança, porque uma mulher chamada Zoe havia lhe presenteado aquele acessório em um aniversário, e ao abri-lo, Milu viu a foto dela, o que confirmou a suspeita. A urgência aumentou e ele procurou mais pistas até achar um diário com uma senha e referências a uma caverna e a um plano B. Milu digitou a senha no microcomputador e pesquisou sobre o plano B, obtendo dados que incluíam muitas crianças, entre as quais estava Angie. Uma criatura interrompeu a investigação e obrigou Milu a retomar a instalação dos explosivos, enquanto o barulho atraiu a atenção de Angie, que temeu por ele. Angie, que momentos antes se sentia sem saída, despertou suas próprias habilidades e entendeu que também era uma emomante, com o poder de controlar sombras para imobilizar objetos. Angie usou essa capacidade para travar as criaturas e abrir passagem para a fuga de ambos. No lado de fora, Wen Chao e seus comparsas chegaram para capturar Shenfong, que havia escapado do grupo anteriormente, porém ao ver Angie emergir do prédio e usar sombras para conter a criatura, Wen Chao lembrou de fatos que reforçaram suspeitas antigas. Milu ajudou Angie a manter as criaturas afastadas e ordenou a Shenfong que pedisse para Yaya acionar a detonação, a fim de garantir os pontos. Yaya seguiu a instrução e acionou o dispositivo, o que destruiu o prédio e neutralizou as criaturas no interior, rendendo 50 pontos para Yaya, suficiente para a permanência dela. A explosão, contudo, deixou Milu em coma, e a situação piorou quando Wen Chao apontou uma arma para Angie e a questionou se ela havia sido a responsável pelos incidentes com os reféns no banco ao usar as sombras, fato que teria acionado a BST e os levado para aquele lugar. Angie ficou sem resposta imediata, mas a poeira da explosão revelou fendas no espaço, de onde começaram a sair novos monstros, o que forçou Wen Chao a soltar Angie para priorizar o combate. O número de criaturas era alto e o grupo lutou para sobreviver enquanto esperava algum reforço. Milu permanecia inconsciente e Angie queria protegê-lo, porém a quantidade de inimigos era grande demais. Li Xin chegou a tempo de ajudar na contenção e arrastou Milu para um ponto seguro, mas estava gravemente ferido por enfrentar tantas criaturas e acabou sacrificando um dos braços para salvar Milu. No instante em que Li Xin estava prestes a perder o controle por completo, Lu Yao apareceu e o neutralizou, enquanto a equipe cuidou dos monstros menores, restando apenas o maior. Angie tentou conter Lu Yao com as sombras para proteger Li Xin, mas ele rompeu a amarra com facilidade e eliminou o gigante com um único ataque. No interior do monstro surgiu uma figura ilusória que assumiu a aparência de Zoe, a mulher que dera o pingente a Milu, encerrando aquele episódio em um ponto de revelação que deixava novas perguntas sobre o que viria a seguir. Nesse momento acabamos a primeira parte dessa história. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos.